Neemias capítulo 1, verso 11, e depois Neemias capítulo 2, versos 17 a 20. A palavra de Deus, Neemias capítulo 1, verso 11, diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Conceda que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Ainda capítulo 2, versos 17 a 20, que diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. Fortaleceram as minhas mãos para a obra. Porém Sanbalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus, a quem nos dará bom êxito, a nós, a seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, o homem é instrumento nas mãos de Deus, e Deus usa o homem para realizar a sua obra. O homem é o instrumento que Deus usa, é o agente de Deus no mundo. Deus realiza a sua obra no mundo através de homens chamados, de mulheres chamadas para este fim. É o chamado de Deus na nossa vida. E aqui nesse texto nós vemos um homem chamado por Deus, e queremos destacar aqui a pessoa de Neemias. Neemias foi chamado pelo Senhor para realizar uma grande obra. E eu quero meditar com vocês neste momento sobre o tema: por que Neemias cumpriu o propósito de Deus? Como que ele conseguiu realizar aquilo que Deus tinha para a sua vida? Como que ele se colocou nas mãos de Deus para Deus realizar a obra na sua vida? Primeira coisa, Neemias era um homem de oração. Vemos isto no livro de Neemias, especialmente aqui no versículo 11 do capítulo 1, quando ele diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Ele está suplicando a Deus que ele seja ouvido pelo Senhor, que ele seja ouvido por Deus. Ninguém mais do que Neemias conhecia o segredo da oração. Neemias sabia qual era o segredo da vitória, que era a oração. Havia um momento crítico ali na história de Israel para conseguir a restauração. Havia um problema muito sério. Mas ao invés de guerrear contra os inimigos, Neemias foi para a oração. Quem sabe você está vivendo momentos difíceis nesses dias de dificuldade, pandemia, esse momento que tem assolado a humanidade. Quem sabe você tem vivido no momento crítico da sua vida. Quem sabe esse momento tem sido difícil para você. E talvez você já tenha recorrido a alguns recursos humanos, naturais, para resolver o seu problema. Eu quero dizer para você que somente Deus é a resposta para a sua vida.
Em Jesus nós temos a resposta para a nossa vida, porque Deus está se colocando ao lado do seu povo. E ao invés de Neemias utilizar os recursos que poderiam ter à sua disposição, ele simplesmente coloca-se nas mãos de Deus. Ele se apresenta na presença de Deus, ele se coloca diante do Senhor, ele se apresenta na presença de Deus e diz: Senhor, estou aqui. O meu problema é esse, e ele simplesmente coloca ali diante do Senhor. Há momentos que Deus diz para nós: nesta guerra não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Há momentos que nós devemos realmente nos calar e deixar Deus agir, porque Ele é aquele que tem poder para operar, para realizar aquilo que nós precisamos. E a oração é uma arma poderosa que nós temos à disposição. Nós devemos recorrer a Deus em oração. Devemos nos voltar para o Senhor. Devemos nos colocar no altar de Deus, porque quando oramos, as coisas acontecem. Deus opera na nossa vida. Eu me lembro nos dias de seminário, quando eu estudava, eu fazia seminário, e lembro que ali na sala de oração do seminário tinha um quadro com a seguinte frase: quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Quem sabe você tem trabalhado desesperadamente. Quem sabe você tem agido de todas as formas para resolver os seus problemas. Mas saiba que a melhor saída, a saída eficaz é Deus para a nossa vida. Porque quando nós oramos, Ele responde à nossa oração. E nós precisamos descobrir esse segredo através da oração. Porque Deus age quando nós oramos. Quando parece que tudo está perdido, é o momento da ação de Deus. E nós devemos experimentar a ação de Deus. Aqui na MISPA, na nossa agência missionária, nós temos visto o quanto Deus tem agido. Em momentos difíceis que não sabemos o que fazer, existe uma provisão, existe uma intervenção de Deus, e Deus opera e as coisas acontecem. Deus quer agir, mas nós precisamos ter esta vida de oração. Meus queridos, Neemias cumpriu o propósito de Deus, mas isso foi possível porque ele se tornou um homem de oração. Deus quer cumprir o seu propósito na sua vida, mas você precisa recorrer aos pés do Senhor e ir para o altar de Deus, pois quando você ora, Deus opera e cumpre o seu propósito na sua vida. Um outro motivo, como Neemias cumpriu o propósito de Deus, é que Neemias trabalhou sem medir esforços. Deus cumpriu o propósito na vida de Neemias, mas Neemias se colocou nas mãos de Deus, mas também se colocou a trabalhar. Olha o capítulo 2, versículo 17, diz assim: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Neemias se colocou como um verdadeiro trabalhador. Meus queridos, sucesso vem antes de trabalho só no dicionário, tá? Só no dicionário, porque o sucesso vem através de trabalho. Nós precisamos orar, mas precisamos trabalhar. Você não pode simplesmente dizer: eu estou orando e as coisas vão acontecer, eu não preciso fazer nada, eu não preciso trabalhar porque vai cair do céu. Não, é a nossa parte. Como humano, nós precisamos fazer. E nós precisamos nos colocar diante de Deus, sabendo que é preciso trabalho. Precisamos fazer a nossa parte. E Neemias faz um apelo ao povo dizendo: levantemos e edifiquemos. Vamos juntos, vamos trabalhar, vamos realizar a obra. Quantas vezes
há pessoas que querem vitórias, mas não querem colocar as mãos à obra. É necessário colocar as mãos, se esforçar para fazer alguma coisa. E ele está dizendo para o povo: e esforçaram as suas mãos para o bem. Esforçaram as suas mãos para o bem. Nós precisamos nos esforçar. Neemias não fez tudo sozinho. Ele convocou o povo para trabalhar. O povo foi junto com ele. Eles se uniram no trabalho para realizar a obra de Deus. A obra de Deus precisa ser feita, mas o povo de Deus precisa se unir. Nós precisamos estar juntos, pastores juntos, missionários juntos, igreja, cada membro junto para fazer a obra do Senhor. Nós precisamos nos unir em prol do crescimento do reino de Deus. O reino de Deus só cresce quando nós estamos juntos realizando a obra do Senhor. No capítulo 4, versículos 16 e 17, diz: e sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade tinha as lanças e os escudos e os arcos e as couraças. Eles estavam cada um fazendo a sua parte. Na obra de Deus é assim. Nós estamos num grande empreendimento missionário. Tem missionários no sertão, no Amapá, entre os indígenas, missionários em muitos países do mundo, e nós precisamos estar juntos fazendo a obra de Deus. Nós precisamos nos unir para que a obra seja realizada. Ninguém faz nada sozinho. Neemias cumpriu o propósito de Deus, porque foi um homem que não se intimidou diante das ameaças. Em terceiro lugar, ele não se intimidou diante das ameaças. Capítulo 2, verso 19 diz: porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Começaram as zombarias, começaram as ameaças, mas nenhum obstáculo, nenhum empecilho, nenhuma oposição foi capaz de fazer Neemias desistir da obra que estava realizando. Eles inventaram mentiras, ameaçaram, as mentiras vieram e ali tentaram intimidar Neemias, mas ele não desistiu. Capítulo 6, verso 3, ele responde a estes homens invejosos, dizendo assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra e eu não poderei descer. Ele não desceu da posição que Deus o colocou. Ele não desistiu, ele não desanimou, ele não deu ouvido às palavras desanimadoras. Meu querido irmão, irmã, um dia Deus chamou você para uma obra. Deus te deu um cargo, Deus te deu uma posição, Deus colocou você numa posição de destaque, mas é natural que surjam as críticas, que surjam as ameaças, as invejas. E o que você tem feito? Qual tem sido a sua atitude? Como você tem agido diante de tudo isso? Não desça da sua posição. Se coloque diante de Deus e diz: Senhor, eu sei que Tu estás comigo e eu vou vencer. Eu estou junto com o Senhor está comigo e eu não vou desistir. Quantos têm descido da posição que Deus tem colocado? Não desça, meu irmão. Continue andando. As zombarias podem vir, mas você precisa fazer como Neemias. Ali surgiram as zombarias e eles disseram assim, capítulo 4, verso 1, que fazem esses fracos judeus, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro. Quantas vezes as pessoas nos desprezam, dizem assim, aquilo lá não vai dar nada, aquilo ali não é ninguém, olha, não vai acontecer nada. O inimigo tenta desvalorizar aquilo que estamos fazendo, mas nós estamos fazendo para o Senhor
e tudo quanto Ele colocar na nossa mão, devemos fazer da melhor maneira possível. Devemos realizar a obra de Deus, devemos saber que estamos fazendo para o Senhor, não importa o que o inimigo está dizendo. Neemias não deu brecha para o inimigo. Neemias não deu ouvidos para o inimigo. Capítulo 4, versos 19 e 20, ele diz assim: grande e extensa é a obra, mas nós estamos apertados no muro, longe uns dos outros. E ele está dizendo, vamos nos unir, vamos estar mais perto, vamos caminhar juntos, e assim eles estão prontos para fazer a obra de Deus. Meus queridos irmãos, quantas vezes os irmãos estão longe uns dos outros, longe do pastor, longe do líder, longe da igreja. É momento de nós nos unir, não importa o que está acontecendo, precisamos estar juntos, porque Deus tem um propósito. Deus quer realizar uma grande obra, mas nós precisamos estar unidos para fazer a obra do Senhor Jesus. Meu querido irmão, que você se coloque diante de Deus em oração, que você se coloque diante de Deus, clamando ao Senhor a sua graça para continuar fazendo a obra, que você não desista, não se intimide diante das ameaças do inimigo. Quem sabe você tem passado por grandes lutas, mas eu quero dizer que é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E para concluir esta palavra, deixa algumas considerações. Primeiro, se apegue a Deus em oração. Se apegue a Deus em oração. Segundo, não dê ouvidos ao inimigo. Não dê ouvidos ao inimigo. Terceiro, não dê brechas ao inimigo. Não abra espaço para o inimigo na sua vida. Quarto, distribua as tarefas. Não queira fazer tudo sozinho. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Precisamos de apoio de alguém que esteja do nosso lado. Você precisa do irmão, o irmão precisa de você. Precisamos uns dos outros. E quinto, não desça da posição que Deus te colocou. Não importa se você é pastor, se você é missionário, se você é diácono, presbítero, ajudante, porteiro, seja o que for. Deus colocou alguma coisa na sua mão, faz o melhor para Deus. Realize a obra de Deus. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Meus queridos irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma muito especial. Que a graça de Deus esteja sobre você.